Infelizmente, no ambiente de trabalho, os problemas com assédio sexual são corriqueiros, principalmente nas relações entre patrão e empregado. Para conversar sobre esse problema no ambiente de trabalho, convidamos o professor Augustus Cochran, autor do livro Sexual Harassment and the Law, The Michelle Vinson Case. Eu sou a Maite Mion, acadêmica do Unicuritiba, e começa agora o nosso Unitalks. Professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Inicialmente, você poderia nos explicar o que é o assédio sexual e quais são as suas características? Sim. Assédio sexual, na luz da lei nos Estados Unidos, é qualquer palavra ou conduta sexual que é um abuso ou cria um meio ambiente hostil no local do trabalho. E para ser ilegal tem que ser severo e difundido e não requer que a vítima sofra qualquer dano econômico ou psicológico, mas é bastante para ser um abuso e cria um ambiente hostil. Bom, como foi dito na abertura, o senhor escreveu o livro Sexual Harassment and the Law, The Michelle Vinson Case. E você poderia nos dizer o que acontece no caso de Michelle e como as empresas elas atuam perante uma denúncia de assédio? Este caso foi o primeiro processo a alcançar a Suprema Corte dos Estados Unidos. No nosso sistema de common law, emprego está considerado at will, quer dizer livre vontade. Então, qualquer parte pode terminar o contrato de emprego em qualquer momento para qualquer causa, inclusive causa injusta ou causa nenhuma. Então, nós não temos um estatuto contra assédio sexual. Então, empregador pode dispensar empregado se ela recusa favores sexuais e não tem nenhuma reclamação diante da lei. Então, em 1964, o Congresso sancionou um ato para direitos civis. E neste ato inclui um capítulo 7 contra discriminação no emprego. Então, os cortes têm que decidir que assédio foi um tipo de discriminação, porque assédio por si não foi ilegal. Mas se assédio fosse um tipo de discriminação, o capítulo 7 vai vedar este comportamento. E este caso foi o processo em que a Suprema Corte decidiu esse mesmo. Sabemos que inúmeras mulheres sofrem com assédio no seu dia a dia, nos seus respectivos ambientes de trabalho. Por vezes, elas têm medo de denunciar porque elas têm medo de perderem o seu emprego. Exato. Diante dessa situação, o que você acha que poderia ser feito, professor? Nossa situação nos Estados Unidos é bem semelhante. Tem um livro de um professor do direito, se chama Realidade contra a Lei. Ela disse que a lei está seguindo um caminho e a realidade é outro caminho, porque muitas vítimas têm medo para reclamar. Eu acho que o movimento Me Too faz mais claro que o direito ainda não já resolveu este problema. Então, várias coisas podem ser tomadas para melhorar a situação. Primeiro, as empresas podem fazer uma cultura mais protetora, mais feminista, deve ser para proteger contra assédio.
Também tem algumas ideias sobre reformas legais que podem ser feitas, mas, na verdade, eu acho que a primeira, mais importante coisa é para empregados organizar no local do trabalho, porque é bem difícil para um indivíduo proteger direitos dela. Okay. E, por fim, nós temos aqui no Brasil a consolidação das leis de trabalho, a CLT, que regulamenta direitos, enfim, a exemplo do seguro-desemprego e aviso prévio para o trabalhador. Você pode nos dizer como funciona nos Estados Unidos, se esse trabalhador tem alguma garantia? Sim, nosso sistema é totalmente diferente. Nosso sistema é um modelo negociado em vez de um modelo legislado. Então, começa com essa ideia de common law que emprego é at will. Em esta situação, empregado não tem nenhum direitos porque o empregador pode terminar emprego em qualquer momento para qualquer causa. Mas também tem alguns estatutos específicos para proteger direitos dos empregados. Mais grande é National Labor Relations Act, que protege o direito para sindicalizar. A segunda é aquele capítulo 7, que protege contra discriminação, mas só discriminação para algumas causas: raça, cor, sexo, religião, origem nacional e poucos mais, idade, necessidades especiais. Mas interessante, até agora, não protege contra discriminação baseada em orientação sexual. O Supremo Court vai este ano decidir um processo e decidir se capítulo 7 também veda este tipo de discriminação. Então, para proteger os direitos dos trabalhadores, eles têm que usar destes estatutos específicos para pleitar, para proteger seus direitos. Eu devo mencionar, também tem alguns estatutos e leis estaduais. Eu estou falando sobre direitos nacionais, mas alguns estados têm mais proteções. Por exemplo, Califórnia, que é um paraíso para empregados, contra, por exemplo, meu estado de Georgia, que é bem conservador, os empregados não têm direitos a menos que direitos nacionais. Então, é um sistema complicado, mas por dentro algumas leis muito básicas. Os empregados e empregadores são livres para negociar qualquer termos e condições de emprego. Ótimo, professor. Muito obrigada por essa entrevista e por ter compartilhado seus conhecimentos conosco. E você que está nos assistindo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e até a próxima.